Capítulo 6. Superando o vício da necessidade de aprovação. Quando pensamos em viciados, talvez pensamos imediatamente em drogas ou álcool. Mas a verdade é que podemos ver viciados em quase tudo. O apóstolo Paulo afirmou que ele não permitiria que nada controlasse. Abra 1 Coríntios 6, versículo 12. Esta é uma boa atitude, e se quisermos mantê-la, teremos de ser muito determinados. Até as pessoas mais espirituais podem se tornar viciadas. O vício delas pode não ser nas coisas que pensamos comumente quando ouvimos a palavra viciado, mas, apesar de tudo, são vícios reais. Como vimos anteriormente, um vício é algo sem o qual as pessoas acham que não podem viver, ou algo que elas se sentem impelidas a fazer para aliviar a pressão, a dor ou o desconforto de qualquer espécie. Um viciado em drogas, por exemplo, fará o que for necessário para conseguir uma dose sempre que começar a se sentir desconfortável. Um alcoólatra sentirá compulsão por beber, principalmente quando confrontado com os problemas da vida. A substância na qual a pessoa é viciada ajuda a aliviar a sua dor momentaneamente, mas um ciclo controlado extremamente destrutivo tem início em sua vida. Fumei cigarros por muitos anos e fui viciada em nicotina. Passei pelo mesmo tipo de coisas que descrevi, felizmente em menor grau. Por exemplo, se eu estivesse em uma situação de tensão, a primeira coisa que procurava era um cigarro. Se ficasse zangada ou estivesse sob qualquer tipo de estresse, fumava ainda mais do que o normal. Eu usava o fumo para aliviar a tensão, em vez de lidar com os problemas da vida da forma que Deus escolheria para mim. Certamente não me considerava uma viciada, mas finalmente tive que encarar a realidade de que não apenas era viciada em cigarros, mas que havia outras coisas em minha vida que me controlava do mesmo modo. Eu era viciada em aprovação, na necessidade de estar no controle, em trabalho, em raciocinar e em outras coisas. Mas se eu desejava ser capaz de dizer, como o apóstolo Paulo, não me deixaria dominar por nada. Precisava estar disposta a enfrentar a verdade e permitir que Deus me transformasse. Viciada em raciocinar. Deus me revelou que eu era viciada em raciocinar. Simplesmente não conseguia me sentir confortável e em paz se não achasse que tinha tudo calculado em minha vida. Queria saber o que iria acontecer e como e onde se sucederia. Se eu não soubesse, ficava ansiosa, inquieta, nervosa e mal-humorada. Tinha sintomas semelhantes aos de um viciado em drogas, que precisa de uma dose. O nível de gravidade não era o mesmo, mas os sintomas sim. Naquela época eu era cristã e fazia parte do grupo Movimento pela Fé, o que supostamente significava que andava por fé. Porém, na realidade, isso não acontecia. Eu confiava em Jesus quanto à minha salvação, mas em muitas outras áreas confiava em mim mesma para dar as respostas de que precisava para a minha vida diária. As pessoas que se preocupam em excesso
demonstram claramente que confiam em si mesmas e não em Deus para resolver os seus problemas. A preocupação é um pecado do qual precisamos nos arrepender como qualquer outro. No meu caso, havia sempre alguma coisa acontecendo, ou na minha vida, ou na vida de outra pessoa em que eu estava trabalhando ou tentando raciocinar a respeito. Eu pensava em diversas respostas que pareciam fazer sentido e durante algum tempo elas me confortavam, mas as coisas nem sempre saíam do jeito que eu havia imaginado que sairiam. Lembro-me do Espírito Santo ter me falado ao coração, dizendo: Joyce, você acha que já calculou tudo que vai acontecer na vida? Você acha que sabe o que eu vou fazer e como vou fazer, mas na verdade você não sabe tanto assim. Joyce, você não é tão esperta quanto pensa. A Bíblia nos diz para não sermos sábios aos nossos próprios olhos. Provérbios 33, versículo 7. Em outras pessoas, nem de longe pense que você é inteligente o bastante para dirigir a sua própria vida e ter respostas para tudo. Jeremias 10, versículo 23. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem o seu caminhar dirigir aos seus passos. A vida seria muito mais fácil se acreditássemos na palavra de Deus e agíssemos de acordo com ela. Mas a maioria de nós precisa descobrir o que funciona e o que não funciona do jeito mais difícil. A sua palavra diz que não está em nós dirigir a nossa própria vida, mas ainda assim tentamos fazê-lo. Eu não desfrutava de paz por causa da minha mania de ponderar as palavras, mas havia feito isso por tanto tempo que não escolhia outra forma de viver. Assim são os viciados. Eles não gostam da vida que levam, mas ao mesmo tempo não conseguem enfrentar, ter de vivê-la de outro modo. Elas a odeiam, mas precisam dela. Quando eu era criança, tive de cuidar de mim mesma desde muito nova. Meus pais me davam moradia, vestimenta e coisas deste tipo, mas eu me sentia usada em vez de amada. Eu não confiava em ninguém, porque as pessoas que diziam me amar abusavam de mim e me decepcionaram. Meu pai abusou de mim e minha mãe me abandonou. Ela não abandonou a casa fisicamente, mas fingia não saber o que estava acontecendo comigo, quando, na verdade, sabia muito bem. Ela era incapaz de tomar uma atitude por causa do medo. Ela tinha medo do escândalo que um caso de abuso infantil poderia causar. A rejeição e o abandono que experimentei em minha infância foram as raízes do meu vício por aprovação. Eu tinha um sentimento profundo de que era imperfeita e, como não me aceitava, tinha medo de que ninguém mais me aceitasse também. Quando criança, nunca me senti segura. Não sentia que podia expressar uma necessidade ou um desejo e esperar que meus pais o atendessem. Eu não queria impedir coisa alguma, principalmente a meu pai, porque sempre havia um preço a ser pago. Desenvolver o hábito de olhar para diante mentalmente, sempre tentando estar um passo à frente de qualquer necessidade que tivesse. Não queria precisar de ninguém. Decidi cuidar de mim mesma, o que é um trabalho gigantesco para uma criança. Decidi até cuidar dos outros, principalmente de minha mãe. Ela não parecia ser capaz de cuidar de mim e me proteger. Então, me tornei a salva-vidas da família.
Cresci com um falso senso de responsabilidade. Ainda hoje, tenho de resistir à tentação de me sentir responsável por coisas das quais outras pessoas deveriam estar cuidando. Também me tornei viciada na necessidade de estar no controle. Eu tinha medo de deixar que os outros tomassem qualquer decisão, porque não tinha confiança de que eles se preocupariam comigo. Estava acostumada a ser usada. Quando saí de casa e pude dirigir minha própria vida, decidi que nunca mais seria ferida novamente. Prometi a mim mesma: ninguém nunca mais se aproveitará de mim novamente. Ninguém vai me dizer o que fazer. Tornei rebelde contra a autoridade, principalmente contra a autoridade masculina. Eu não era má, estava apenas com medo. Se não estivesse no controle, ficava frenética, tentando manipular